história de hoje é sobre Bianca Ribeiro Consoli, uma jovem de 19 anos de idade que vivia num bairro da zona leste de São Paulo com a sua mãe, Marta Maria Ribeiro Consoli, e com o seu padrasto no ano de 2011. Bianca foi encontrada sem vida pela sua mãe, Dona Marta, dentro da sua casa no dia 13 de setembro de 2011. Ela apresentava sinais de luta corporal, hematomas por todo o corpo, marcas de esganadura em seu pescoço e sinais de abuso sexual. E ainda encontraram uma sacolinha plástica azul de supermercado dentro da sua garganta, o que provavelmente foi colocado ali para que ela não gritasse e também para garantir que ela não pudesse respirar e perdesse a vida. Esse caso ficou envolvido em mistério por 3 meses, até que tudo foi desvendado graças à ajuda da própria vítima, que conseguiu deixar DNA do assassino embaixo das suas unhas, o que posteriormente denunciaria o culpado e causaria grande revolta na população, já que o culpado era alguém conhecido e que esteve todo o tempo ao lado da família de Bianca, inclusive se mostrando indignado com o que tinha acontecido à jovem. Mas vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quintas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você sempre seja avisado quando eu postar vídeos novos. Se você curtir o vídeo, eu peço para que você deixe o seu like, que me ajuda muito na divulgação do canal, e também me sigam nas redes sociais que eu vou deixar no descritivo do vídeo para vocês. Então, vamos para o caso de hoje. Bianca Ribeiro Consoli tinha 19 anos de idade em 2011, era paulistana e morava no Parque São Rafael, na zona leste de São Paulo, com a sua mãe, Marta Maria Ribeiro Consoli, e com o seu padrasto. Ela também tinha um casal de irmãos mais velhos, ela era caçula. Os 3 filhos da Dona Marta eram do primeiro casamento e ela não tinha filhos desse segundo casamento. O casal de irmãos da Bianca não morava com ela, a mãe e o padrasto, já que os dois eram casados nessa ocasião, em 2011. A Bianca era uma jovem bonita, sorridente, super vaidosa, que adorava tirar selfies, como a maioria dos jovens, para postar em suas redes sociais. E tinha muitos amigos, ela era ali alguém muito popular. A sua família disse que a Bianca planejava o seu futuro com detalhes. Ela costumava escrever bilhetinhos com seus objetivos, tipo um mantra mesmo, né? E ela ia pregando assim nas paredes do seu quarto. Ela era focada e tinha os seus objetivos muito bem definidos e sabia exatamente aonde ela queria chegar. Ela queria muito ser designer de interiores e fazer essa faculdade era um dos seus objetivos, que estava lá no bilhetinho, né? Mas como essa faculdade era muito cara para ela pagar, mesmo com a ajuda da mãe, que a mãe ajudava, ela resolveu iniciar a faculdade de administração de empresas, que era um pouco mais barata, mas que lhe abriria portas ali para uma boa colocação em alguma empresa. E assim que ela terminasse essa primeira graduação e já tivesse um emprego que pagasse bem, ela então faria essa segunda graduação, que era justamente o que ela mais queria, que era ser designer de interiores, que era o que ela gostava. Ela era extremamente determinada e sabia que para alcançar os seus objetivos precisava ter muito foco, trabalhar com garra e estudar muito. E ela sim o fazia, ela estava sempre estudando. Ela também tinha mais 2 sonhos, que era comprar um apartamento com a sua mãe em Santo André, ela gostaria de morar em Santo André, e ela também queria muito um apartamento na praia, porque ela gostava muito de praia, então esse também era um objetivo dela. As duas, mãe e filha, também estavam planejando montar um canal numa rede social aí, que é aquela do passarinho, onde falariam sobre culinária. E a Bianca, inclusive, já tinha falado para a mãe dela fazer um curso de internet, de computação, para ela aprender a mexer
nessa rede social. E assim ela podia mexer sem a ajuda da Bianca, mesmo quando a Bianca estivesse ou estudando ou trabalhando. E elas iam postando coisas lá diferentes, então elas também tinham esse objetivo. A menina estava todo vapor e cheia de ideias. Em setembro de 2011, a Bianca estava procurando emprego, o que geralmente ela fazia pela manhã. Ela saía para entrevistas na parte da manhã, à tarde ela ia para a academia e à noite ela ia para a faculdade, essa de administração. Mas numa dessas entrevistas que ela fez, ela conseguiu um emprego para trabalhar na Avenida Paulista. E ela começaria nesse novo emprego por volta ali do dia 19 de setembro. Se eu não me engano, era 19 de setembro, uma segunda-feira. A Bianca, ela namorou por muito tempo, quase 5 anos, se eu não me engano, 4 anos e 8 meses, com um rapaz que ela conheceu na sua infância, lá no colégio, chamado André Neres. Eles até chegaram a ficar noivos e tinham dado entrada, inclusive, num apartamento no ano de 2009. Mas acabaram terminando a relação no início de 2011. E então eles se desfizeram do apartamento e cada um seguiu as suas vidas. Embora eles tivessem continuado como amigos, mas cada um seguiu o seu rumo. As informações que se tem aí na internet é que eles terminaram a relação em janeiro de 2011 de forma super amigável. E ela, depois de um tempo, acho que em março, ali 2 meses depois, ela começou a namorar com outro rapaz chamado Bruno. O André, ele também começou a namorar com uma outra menina. E embora essa menina e a Bianca não se dessem muito bem, né, assim, elas tinham uma certa rivalidade, elas se estranhavam um pouco pelo que diz nas matérias. Mas os dois lá, tanto o André quanto a Bianca, eram amigos. Enfim, cada um seguiu o caminho deles e já estavam em novos relacionamentos. E a vida seguia para os dois felizes, né? No dia 13 de setembro de 2011, uma terça-feira, a rotina da Bianca começou exatamente normal, como sempre. Ela fez as coisas dela em casa, já não ia mais procurar emprego de manhã. À tarde ela se arrumava para ir para a academia, quando algo aconteceu nesse dia que mudaria totalmente o rumo da sua vida e de todos ali da sua família para sempre. Naquele dia a Bianca não foi para a academia e nem para a faculdade. O Bruno, o namorado dela, diria mais tarde que naquele dia eles conversavam por mensagem. Ele e a Bianca conversavam ali por SMS no início da tarde, quando ela estava se arrumando para ir à academia. Ele disse que em algum momento ali da conversa, ela parou de responder. E isso aconteceu no meio de uma conversa, o que não fazia o menor sentido. Ela simplesmente parar de responder bem no meio de uma conversa. No entanto, ele achou que fosse algum problema no celular dela, mas depois ele inclusive achou que pudesse ser um problema no celular dele. E ele acabou não dando ali muita importância, ele foi fazer as coisas dele, falou, depois eu falo com ela e tudo mais. Aí ele mandou uma mensagem para ela falando, a hora que você receber essa mensagem, você puder falar, você me liga. E foi fazer as coisas dele. Por volta das 8 horas da noite, a mãe da Bianca, a Marta, chegou do trabalho e ainda da rua ela viu de longe, assim, que a porta da sacada ali na parte de cima da casa estava meio aberta. O que não fazia o menor sentido, já que não era para ter ninguém na casa. O marido parece que estava fora, se eu não me engano ele tinha uma borracharia e ficava até tarde nessa borracharia, né? Então só voltava para casa à noite. A filha, a Bianca, deveria estar na faculdade, os outros 2 filhos não moravam ali, né? Então não era para ter ninguém. Ela achou estranho e já ficou um pouco nervosa, assim, com um mau pressentimento, achando que algum ladrão pudesse ter entrado na casa. Enfim, ela começou a vasculhar ali na bolsa dela procurando pela chave, que ela queria entrar logo. Mas ela estava tão nervosa, que ela não achava a chave de jeito nenhum. Como ela tinha uma irmã chamada Flor, que morava ali bem pertinho, eram vizinhas inclusive, ali na mesma rua. Ela foi até a casa dessa irmã da Flor e contou o que estava acontecendo. E tirou assim tudo da bolsa, né, na tentativa desesperada de achar a chave do portão. Mas ela não achou de jeito nenhum, a chave não estava em sua bolsa. A irmã da Marta, então, teve a ideia de pegar uma escada de pedreiro, que é aquelas grandonas que ela tinha na casa dela. As duas colocaram ali no muro, né, da casa da Marta, né? E o Danilo, que era o neto da dona Marta, de 10 anos, ele subiu na escada e passou para o lado de dentro do quintal. E abriu o portão com uma chave que estava na porta da cozinha.
Lá tinha uma cópia da chave do portão. Enquanto as duas esperavam do lado de fora o menino abrir o portão, notaram que tinha uma luminosidade que vinha da parte de cima da casa, como se a TV tivesse ligada. Quando o menino abriu o portão, as duas irmãs entraram bem preocupadas, assim, bem rápido, com medo de encontrarem um ladrão ali, mas foram com medo mesmo, elas nem pararam muito para pensar, né? Se tinha alguém lá dentro, e elas entraram. Mas nunca imaginaram o que viria a seguir, o que elas veriam ali dentro. O neto, Danilo, chegou a comentar com a avó. A tia Bia esqueceu a televisão ligada e a porta da cozinha aberta. A dona Marta, na hora, pensou, tem algo errado aí, a Bianca não deixaria a porta da cozinha aberta e a televisão ligada de jeito nenhum. E saiu em disparada, ou melhor, ela entrou em disparada na frente da irmã. Ela conta que tinham mais ou menos ali uns 20 degraus que ela tinha que descer, e diz que ela foi pulando assim, de qualquer jeito, né, quase caiu ali para entrar o mais rápido possível dentro de casa. Quando as duas entraram, elas encontraram a Bianca caída na sala, perto da porta, que era aquela porta que estava meio aberta, com os pés voltados para essa porta que dava acesso à sacada. A Marta achou que a filha tivesse caído e batido a cabeça e que ela tinha desmaiado. As duas irmãs, então, tentaram ali levantar a moça, né, procurando algum machucado na cabeça, enfim, podia ter caído, batido a cabeça ou com algum machucado, mas nesse momento que elas pegaram na Bianca, a Marta, a mãe da Bianca, na hora, percebeu que a filha estava um pouco enrijecida, assim, com o pescoço meio virado para o lado e já meio duro, assim, né? Então ela entrou em pânico. Naquele momento, ela já percebeu que a filha estava sem vida. Ainda assim, ela tentou salvar, reanimando, né? A gente acho que tenta de tudo, né? E aí ela saiu desesperada na rua para pedir ajuda, gritando para que chamasse uma ambulância, porque ela acreditava naquele momento que ainda poderia salvar a filha, né? E não demorou assim nada, não demorou muito, apareceram várias pessoas ali na rua, porque ouviram ela gritando, né? E algumas pessoas foram para ajudar, de fato, outras porque estavam tentando entender o que estava acontecendo ali, e outras por curiosidade mesmo, né? Como sempre tem, a gente sabe que é assim. Em minutos a rua ficou lotada de pessoas. Uma dessas pessoas, que era um vizinho da dona Marta, um moço forte que ela conhecia, apareceu ali e a dona Marta se ajoelhou na frente dele, pedindo para que ele fizesse uma massagem cardíaca na filha dela. Diz que ela até bateu o joelho assim no chão. Ela acreditava que por ele ser forte, ele conseguiria fazer a Bianca voltar a respirar. Então ele entrou muito rápido para fazer o que a dona Marta pediu, ele era conhecido dela. Nessa hora, ninguém mais deixou a mãe da Bianca entrar novamente na casa para ver a filha, falando, a senhora não vai ficar aqui, e levaram ela para casa da irmã. Seguraram ela ali de todo jeito e a Flor, a irmã dela, levou ela para casa. O rapaz que fez a massagem cardíaca, ele diria depois, né, que quando ele começou a fazer a massagem, ele viu um saco plástico azul saindo da boca dela, então ele puxou. Imediatamente a polícia foi acionada e não demorou muito para que ele chegasse ao local, e logo depois dos trâmites iniciais ali, dos exames da perícia técnica no local, o corpo da Bianca, que infelizmente realmente já estava sem vida, foi levado para necrópsia. E foi constatado que, de fato, alguém tinha colocado aquela sacola plástica em sua garganta para ocasionar a sua morte. Também ficou constatado que a Bianca, embora tivesse totalmente vestida as roupas da academia, ela tinha sofrido abuso sexual. Ela também tinha muitas lesões e hematomas pelo corpo, o que comprovavam ali uma luta corporal entre ela e o assassino. Inclusive, ela tinha marcas de esganadura no seu pescoço. O resultado final da necrópsia apontou que a Bianca sofreu todas essas lesões que estavam no corpo dela, assim, ainda viva, e que a sua morte tinha acontecido no máximo 12 horas antes dela ser encontrada. Embora a polícia achasse, tivesse quase certeza que esse tempo era bem menor, aliás, maior não, bem menor do que as 12 horas. Eles achavam que 12 horas era o máximo, mas que não teria sido menos. O caso, então, passou a ser investigado pelo DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Mas quem teria assassinado Bianca Ribeiro Consoli dentro da sua própria casa e por qual motivo? O que de cara a polícia percebeu em suas investigações iniciais
foi que não havia sinais de arrombamento no portão da casa, nem na porta da entrada, tanto da cozinha como da sala. Ou seja, quem entrou ou era alguém que tinha acesso à casa, que tinha chave, coisa assim, ou alguém que entrou junto com ela. Talvez eu tivesse obrigado, né, a abrir o portão e a porta e entrou, às vezes armada, entrou junto. Outra coisa que a polícia percebeu foi que não tinham levado nada. Todos os objetos de valor da casa estavam lá, como TVs, tinha aparelho de DVD, aparelho de som e um notebook em cima da mesa da cozinha. E bem como dinheiro que ela tinha na sua bolsa, porque ela ia pagar uma taxa de inscrição de um concurso público que ela queria prestar no Banco do Brasil. Então ela estava com o boleto e o dinheiro dentro da bolsa e continuou lá. Ou seja, roubo também estava descartado, né? Então, o principal suspeito, como é na maioria desses casos, né, era o padrasto. É sempre o padrasto o foco da investigação. Mas a polícia também não descartava outras pessoas conhecidas ali da família, que eram o namorado da Bianca, o Bruno, o ex-namorado da Bianca, o André Neres, a atual namorada do André, aquela que não se dava bem com a Bianca, né, que podia ser alguma rincha, e até mesmo um cunhado da Bianca. Essas 5 pessoas foram logo chamadas para depor, e a polícia focava as investigações nela, em específico o padrasto. Porque ou essas pessoas tinham acesso direto à casa, ou poderiam ter alguma diferença ali com a garota, ter alguma rixa, alguma coisa. Sendo assim, a polícia iniciou as investigações checando os álibis dos suspeitos. O que eu acredito que seja o praxe mesmo, né? Eu acho que a polícia começa mesmo por ali, né? As investigações pelos álibis. Foram quase 2 horas de depoimento. Bastante abalado, o namorado da universitária Bianca Consoli deixou o prédio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa acompanhado do pai. Bruno Barranco contou à polícia detalhes de seu relacionamento de 6 meses com a vítima. Poucas horas depois do corpo da jovem ser enterrado, o cunhado dela, Sandro Dota, de 40 anos, foi levado pela polícia também para prestar depoimento no DHPP. Eu tô sem dormir já faz 3 dias já com isso aí, pô. Cansado, com sono. Se fosse eu já tinha fugido muito tempo, eu já tinha fugido há muito tempo. Eu jamais ia fazer isso. Não tinha motivo nenhum para fazer isso com a Bianca. A jovem bonita de 19 anos foi encontrada morta na sala da casa, onde morava com a mãe e o padrasto, na zona leste da capital paulista. O assassino entrou no local sem que Bianca percebesse e a surpreendeu quando ela se preparava para ir para a academia. Bom, todos tinham álibis. Ou estavam no trabalho, no momento do crime, ou estavam com outras pessoas que podiam confirmar os seus álibis, né? Ou num curso, todas tinham álibi, exceto um deles. Um dos 5 suspeitos, que era o cunhado da Bianca, que era casado com a irmã dela, a Dayana, chamado Sandro Dota. O Sandro Dota, ele não trabalhava, ele vivia de bicos, ele só fazia bicos de motoboy. Então, ele não tinha um trabalho fixo que pudesse comprovar o seu álibi. Ele chegou a dizer que estava fazendo um trabalho numa construção de uma tia ali, da mulher dele, da Dayana, mas não conseguiu comprovar, né? E a polícia já ficou com o pé atrás. Além disso, uma testemunha, alguém que conhecia os dois, a Bianca e o cunhado, que em algumas matérias eu vi, diz que a própria avó materna da Bianca, que morava ali na rua também, afirmou ter visto o Sandro mexendo no portão da casa, mas não sabia se ele estava entrando ou saindo. E foi no dia do crime e mais ou menos naquele horário em que tudo aconteceu, que a polícia achava lá, que foi comprovado depois pela perícia ter sido em torno de 1, 2 horas da tarde, mais ou menos. Mas como ele era da família, isso não incriminava, né? Ele podia estar fazendo qualquer coisa ali, né? Então isso não era prova. A polícia precisava de provas e não de suposições. Embora a polícia desconfiasse dele, né? Porque ele não tinha um álibi, não podia prendê-lo somente por desconfianças. Então a polícia tratou de ir atrás de provas e o Sandro passou a ser uma pessoa de interesse. Outro fato importante é que o Sandro já tinha passagem pela polícia por roubo e isso também era um agravante, né? Todas as pessoas que foram chamadas a depor fizeram de bom grado, foram até a delegacia nos dias que a polícia chamou, né? Que foram solicitados, eles foram, responderam a todas as perguntas, enfim, todos se mostraram solícitos com a polícia. E a polícia ali não identificou ninguém que pudesse ser o criminoso, não achou ali naquele momento ninguém suspeito.
Somente o tal cunhado, que parecia não colaborar muito, e isso levantou algumas suspeitas. Mais de uma vez, o Sandro chegou a dizer na delegacia que muitas pessoas entraram no local do crime, no dia que aconteceu, no dia que a Bianca morreu, que muita gente entrou ali tentando salvar ela e que as pessoas contaminaram lá o lugar. E que provavelmente tinha se perdido muita coisa, muita evidência, que ali poderia ter DNA de muita gente. Enfim, ele ficava tentando tumultuar as investigações e colocar empecilhos mesmo. A polícia ficou de olho nele, mas até ali não tinha encontrado nada e as investigações começaram a se intensificar, porque eles precisavam achar alguém, né? Inclusive, no enterro da Bianca, muita gente que ficou sabendo do caso, mesmo sem conhecer a moça pessoalmente, foi lá no cemitério do Curuçá, em Santo André, que é onde ela foi enterrada, já que o caso tinha se tornado grande e a mídia estava em cima, passou na TV e tudo mais. Enfim, muita gente curiosa para saber quem tinha tirado a vida da Bianca Consoli foi ao enterro. O caso virou assim nacional, midiático mesmo, né? E quem sempre dava as entrevistas para a TV aberta era o cunhado, o Sandro Dota. Na noite em que Bianca foi morta, o cunhado dela, Sandro Dota, estava indignado e sugeriu que as possíveis testemunhas procurassem a polícia. Pode ir lá, qualquer coisa que tiver que falar, fala, para poder ajudar, né? Colocar esse canalha na cadeia, porque infelizmente foi uma brutalidade o que fizeram com ela, né? No decorrer das investigações, a polícia descobriu que uma semana antes do crime, a irmã da Bianca, a Dayana, tinha ficado com a chave do portão da casa da mãe dela, né, na casa da Bianca, para usar a sua máquina de lavar, já que a máquina dela, da Dayana, tinha quebrado. Então ela estava sem máquina, pediu para usar a da mãe. A Dayana trabalhava em um salão de cabeleireiros, ela era cabeleireira, e tinha 2 filhos pequenos, de 6 e 11 anos. E ficar sem máquina era bem difícil para ela, porque ela não tinha muito tempo nem disposição, né? Vamos combinar, chega tarde para lavar a roupa de 4 pessoas na mão. Então ela tinha ficado com a chave para poder ir lá lavar as roupas na máquina da mãe, né? Quando ela tivesse um tempinho. Nessa época, uma outra chave sumiu, que era a chave da porta da cozinha, que ficava ali ao lado da lavanderia. Mas depois de um tempo, essa chave apareceu misteriosamente. A polícia, então, trabalhava com a seguinte possibilidade, que o Sandro, quando a esposa ficou com a chave do portão, pegou essa chave uma hora que ela estava trabalhando e não viu, e estava lá no salão, coisa assim, e foi até a casa da sogra da Marta, pegou a chave da porta da cozinha e levou as duas para fazer cópia. Foi no chaveiro e fez cópia das duas, do portão e da cozinha. Aí ele voltou na casa da sogra, colocou a chave da porta da cozinha no lugar, foi para casa dele e deixou a chave do portão da sogra no lugar lá que a esposa guardava. E quando eles não precisaram mais usar a máquina da Marta, quando a Dayana arrumou a dela, a Dayana devolveu a chave para a mãe e pronto, era isso. Como a Dayana, a irmã da Bianca, ficava o dia todo no salão, a Marta, a mãe da Bianca, trabalhava fora, ficava o dia todo fora. Assim como o padrasto que trabalhava lá na borracharia. Que também ficava aberta até altas horas da noite. A Bianca saía diariamente para procurar emprego na ocasião em que ela estava procurando, antes dela encontrar. Ela saía de manhã ou à tarde ela ia para a academia, à noite ia para a faculdade, enfim, a casa ficava muito tempo, muitas horas do dia vazia. E ele, como não trabalhava, ele tinha muito tempo disponível, né? Não seria difícil ele ir nesses horários que ele sabia que a casa estava vazia e fizesse todo esse trâmite aí de pegar a chave, levar para fazer cópia e tudo mais. Então, assim, ele teria ficado com as 2 chaves sem ninguém saber, né? Para usar no momento que ele achasse mais conveniente. Essa era a ideia da polícia. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, quando a Dayana pediu para usar a máquina de lavar da mãe dela, ela telefonou para a mãe dela, pedindo para Marta, a mãe dela, falar com a avó para que desse a chave para ela, porque a avó tinha uma cópia da chave do portão, mas a avó não queria dar a chave para a neta. E a Dayana ligou para a Marta falar com a avó, e a Marta chegou a falar com a mãe dela, a avó das meninas, e dizendo, né, dá a chave para ela, coitada, né, ela tá sem máquina, ela só vai usar máquina, não tem problema, pode dar. E a avó não queria de jeito nenhum. E depois de muito, né, relutar, dizendo a Marta, inclusive, que ela choraria lágrimas de sangue por conta dessa chave.
Agora, porque a mãe da Marta, a avó da Daiane e da Bianca disse isso, não tem como saber, né? Não tem muita explicação. Mas ela chegou a isso e no final ela acabou dando a chave para a Daiana ir lá lavar roupa e tudo mais. Bom, a polícia averigou todas as informações, analisou todos os suspeitos e iniciou os testes de DNA encontrados na Bianca. Enfim, a polícia estava a todo vapor nas investigações. Até porque a mídia já estava muito em cima, né, cobrando no desfecho da polícia. Então a polícia tinha que ir atrás. Nesses testes, a polícia descobriu pele humana masculina embaixo das unhas da Bianca, indicando que ela havia arranhado seu agressor. E ali, naquela pele, tinha o DNA do suposto assassino. E esse material foi para análise. Só que nós sabemos que esses testes são demorados, né? Então, embora a polícia já soubesse que aquele DNA era de homem, ainda era necessário descobrir quem era esse homem. E para isso precisavam comparar aquele DNA com os DNAs dos suspeitos, certo? Porque descobriram que era de homem, então mandaram para análise, mas tinha que ter uma comparação. Então, a polícia pediu amostras de DNA de todos os 5 suspeitos e todos se prontificaram a fornecer. Ninguém criou o caso e todos colaboraram, enfim, exceto o cunhado, o Sandro Dota, alegando que era um absurdo a polícia desconfiar dos familiares e que já tinham pessoas culpando ele sem ao menos saber o que de fato tinha acontecido, já estavam julgando ele, olhando para ele torto. E ele achava que se entregasse o material genético para a polícia só aumentariam os olhares maldosos das pessoas sobre ele. Ou seja, nada com nada, né? Imagina, se você não deve, não teme, então fornece logo o material genético para ser logo descartado como possível assassino, né? É o mais óbvio, né? Isso gerou muita desconfiança da polícia e da família também, exceto a Daiana, a esposa, que não acreditava que o marido tivesse participação em nada. Ela, inclusive, estava ao lado dele e disse para ele fornecer logo essa amostra para se livrar disso e pronto. Então, ele acabou aceitando que ela, a Daiana, entregasse uma calça que estava para lavar e que ele tinha, inclusive, usado naquele dia em que a Bianca morreu. Aí ele concordou da mulher para a polícia. A Daiana levou a calça para a polícia e explicou que naquele dia o marido estava fazendo um trabalho, um bico em uma construção para uma tia dela. E que aquela calça estava ali para lavar, mas que por conta dessa tragédia toda que tinha acontecido na família, ela ainda não tinha lavado. E lá teria o DNA dele, então ela entregou. Mas nem a Daiana nem o Sandro sabiam que tinha uma pequena gota de sangue nessa calça, pelo lado de dentro, uma vez que ele machucou a perna. E tinha uma e essa gota de sangue fez toda a diferença ali na hora dos exames. Nesse momento, inclusive, já rolava um certo desconforto ali entre a Daiana e o Sandro com a família da Bianca, da Daiana, né? Porque tanto a mãe dela como o padrasto e o irmão e a cunhada, enfim, todos estavam desconfiando do Sandro, né? Porque ele não queria dar. E a Daiana acabou meio que brigando com eles para defender o marido. E também foi por isso que ela convenceu o marido a fornecer logo a amostra, entrega logo a calça, né, para fazer o exame de DNA para acabar com essas suspeitas, né? Porque ela e ele acabaram se indispondo com a família da Daiana. Como eu falei para vocês, o Sandro não trabalhava, né? Ele só fazia alguns bicos de vez em quando. E quem sustentava a casa mesmo era a Daiana com os trabalhos dela de cabeleireira. Então, deixa eu explicar um pouquinho aqui sobre ele. O ex-marido da Daiana, chamado Wilson, que era o pai dos 2 filhos dela, ele tinha problemas com substâncias ilícitas. E por esse motivo, os dois acabaram se separando ali em algum momento, algum tempo antes, né? Alguns anos antes. Eles tinham se separado. Quando eles se separaram, a mãe do Wilson, a ex-sogra da Daiana, internou ele em uma clínica de reabilitação. E a Daiana visitava ele aos domingos, levava os 2 filhos que sentiam saudade do pai e também levava para incentivar o Wilson em sua reabilitação, né? Vendo os filhos, então ela ia todo domingo. Em uma dessas visitas, ela conheceu o Sandro, que também era um dos internos e que se dizia ser o melhor amigo do Wilson ali, que lá dentro eles tinham ficado muito próximos, eram muito amigos, o melhor amigo e tudo mais. Então o Sandro também tinha histórico aí de substâncias ilícitas.
Numa dessas visitas do ex-marido, a mãe do Wilson reparou que o Sandro estava assediando a Dayana, e de fato ele estava dando em cima dela. E pouco tempo depois, tanto o Wilson quanto o Sandro saíram da clínica. Acho que tiveram alta, alguma coisa assim que eu não sei como é que funciona. O Sandro se aproximou mais e mais dela. No entanto, ela resolveu reatar o casamento com o Wilson, já que naquele momento ele estava curado. E o casal de fato reatou. No entanto, o Sandro continuou assediando a Dayana, que acabou se separando definitivamente do marido e se casando com o Sandro, com o amigo do Wilson, né? Amigo bem entre aspas mesmo, né? Porém, o Wilson não conseguiu aceitar a perda da esposa e dos filhos. E 7 dias, olha só, uma semana depois do casamento da Dayana e do Sandro, o Wilson não aguentou, né, a perda, tal, e acabou por tirar a sua própria vida. Olha que coisa mais triste, gente. Pois é, mas foi uma escolha dele, né? Então, o Sandro passou a ser o pai dos filhos da Dayana e dar as ordens ali dentro de casa e determinar até que ela não pintasse mais os cabelos, não usasse maquiagem, enfim. Ele fez de tal forma que ela ficou totalmente dependente dele, emocionalmente mesmo. Mesmo ela bancando ali todas as despesas da casa e tudo mais, emocionalmente, ela era dependente dele, e muito. E ela acabava ali fazendo tudo o que ele quisesse, tudo que ele queria que ela fizesse, ela confiava plenamente nele. E no amor que ele dizia sentir por ela e tudo mais, né, e nos filhos, né. Quanto a ele não trabalhar, ele alegava que tinha problemas graves de estômago, acho que úlcera, não sei bem o que ele dizia, que tinha problemas graves. E por isso ele não podia arrumar um emprego integral fixo. Bom, trabalha assim mesmo, né? Bom, então ele fazia bicos somente, e ela gostava dele. Dizem que ele era bom de lábia, ele convencia ela de tudo, era um pilantrão, né? Assim, bom de conversa. A família da Dayana, a mãe, o padrasto, os 2 irmãos, a Bianca e o moço lá, que era casado, os irmãos, enfim. Todos eles não gostavam muito do Sandro pelo fato dele não trabalhar e também por manipular a Dayana. Ela disse em uma entrevista que nem ia na casa da mãe porque ele meio que manipulava ela, para ela não ir mesmo, né? Ele tinha sempre que estar junto. Então, enquanto ela falava com a mãe, fosse na garupa da moto, ele estava ali, ouvindo. Ou por telefone, e o Sandro sempre estava ao lado. E quando era por telefone, inclusive, ela tinha que pôr no vivo a voz, para ele ouvir. Sabe? Coisa assim, absurda, né? A Dayana e o Sandro, inclusive, queriam construir uma casinha ali nos fundos do quintal da casa da dona Marta, da mãe, mas a Bianca não queria de jeito nenhum que o Sandro fosse morar lá. Ela dizia para a mãe que não gostava dele, do jeito que ele manipulava a irmã, a Dayana, e também porque ela presenciou algumas vezes ele falando mal da mãe dela, da Marta, para a Dayana, para a irmã, e que a irmã não defendia a mãe. E ela chegou a comentar isso com a dona Marta, né, com a mãe dela, que irritava, ela ficava muito irritada de ver que a irmã não defendia. Bom, enfim, ela não queria que ele fosse morar lá no mesmo quintal de jeito nenhum. Mas como ela era bem reservada, ela não explicava direito e ficava por isso. Inclusive, um dia, a Bianca estava com uma amiga na casa dela, quando o Sandro, uma amiga assim de infância, quando o Sandro chegou lá e fez um comentário de cunho sexual que deixou a amiga da Bianca muito incomodada. Ele disse qualquer coisa assim: quem é essa gostosa? E a amiga perguntou para a Bianca quem era aquele sujeito desagradável, né? Bem desagradável, por sinal, né? Quando a Bianca respondeu: é o meu cunhado, deixa pra lá, ignora, ele é nojento mesmo. Eu conheço alguns cunhados assim, é duro ter que conviver, viu? Bom, isso leva a crer que o Sandro já tinha feito mesmo com a Bianca, e talvez por esse motivo que ela não gostasse dele, além, é claro, dele sugar financeiramente a irmã dela. Essa amiga, inclusive, contou que por várias vezes presenciou coisas parecidas vindas desse homem desagradável e asqueroso, e que em muitas ocasiões a Bianca tinha contado a ela que o cunhado ficava assediando ela quando ela ia na casa da irmã, e que por esse motivo, inclusive, ela evitava de ir lá, só ia quando realmente precisava fazer alguma coisa e quando a irmã estava em casa, mas que em alguns momentos, mesmo com a irmã estando em casa, se tipo a irmã foi no banheiro, alguma coisa assim,
ia fazer alguma coisa mesmo com ela lá. Quando a Bianca estava em algum cômodo, assim, que a irmã não estivesse naquele momento perto, que ele se aproveitava para ir até ela e ficava falando coisas de baixo calão, pegando no cabelo dela, enfim, coisas assim que vocês devem imaginar mais ou menos, né? Aquela coisa de ter que fugir o tempo todo para não ficar de jeito nenhum sozinha com o cunhado asqueroso, sabe? É isso. Essa amiga, inclusive, contou que um dia ele começou a cantar aquela música pra Bianca, Ai Se Eu Te Pego, sabe? Eu não posso cantar aqui, mas vocês conhecem. Vocês devem conhecer essa música. Essa amiga aconselhou, inclusive, a Bianca a contar pra mãe dela e pra irmã também. Mas que a Bianca disse que não queria atrapalhar o casamento da irmã, já que a irmã era apaixonada por ele e aparentemente era feliz e ela não queria atrapalhar a felicidade da irmã. Eu entendo perfeitamente, né? É isso. Posteriormente, outras mulheres dariam depoimentos sobre o tal Sandro aí, contando que ele tinha essas atitudes baixas com elas também, assim, clientes do salão, vizinhas, enfim. Todas as mulheres que por algum motivo, em algum momento ali, interagiu com ele, que ele tinha esse comportamento desagradável de falar essas coisas. Então, parece que ele só se comportava bem quando a esposa, a Diana, estava por perto. Porque se não tivesse, ele era sempre assim asqueroso mesmo. Bom, nesse momento, todas as desconfianças seguiam para ele, tanto da polícia quanto dos familiares, amigos e vizinhos, enfim, que já olhavam para ele como ele sendo o assassino da cunhada. Exceto, lógico, como falei, a esposa Diana. Nesse momento, ele começou a dar várias entrevistas, já que o caso estava na mídia, né? Ele jurava que era inocente, que jamais teria coragem de fazer algo contra a Bianca, que nem tinha motivos para isso, para fazer alguma maldade contra ela, e que alguém estava tentando incriminá-lo, né? Aquelas bobagens que a gente sabe, né? Que estavam armando para ele gritava mesmo que era inocente, que ele não era assassino, que tudo aquilo era um absurdo, enfim. Depois de 3 longos meses e muita conversa, muito blá blá blá, muita discussão nas ruas e dentro de casa, inclusive, o exame de comparação do DNA da pele encontrada embaixo das unhas da Bianca, com o sangue lá da calça, né, do Sandro Dota, daquela calça que foi fornecida pela Diana à polícia, ficou pronto. E chegaram à conclusão que batia 100%. Ele realmente era o assassino da cunhada definitivamente. Não foi encontrado nenhum DNA referente ao estupro, sêmen, sangue ou qualquer coisa do gênero, mas a polícia levantou a possibilidade dele ter usado um preservativo. Também foi comprovado, como eu posso dizer para o YouTube não me cortar aqui, ela estava machucada na região anal e por algo contundente. Sugeriram até uma chave de fenda. Como se não bastasse, a polícia descobriu, já que rastreou o celular dele, que ele telefonou para a esposa de dentro da casa da Bianca, na hora aproximada ali do crime. Ou seja, logo após ele ter assassinado a cunhada e ainda lá dentro da casa dela, assim, provavelmente com ela ali do lado, né, o corpo dela ali do lado, ele telefonou para a esposa, para Diana, falando qualquer coisa de trabalho, que estava fazendo um trabalho lá na construção da tia, da irmã da mãe, aquela história toda lá. E a polícia achou que, inclusive, ele fez isso de ligar para a esposa, para a Diana, só para criar um álibi. Sendo assim, já que o exame deu positivo, ele foi preso preventivamente e foi assim, imediatamente, né? E assim que a Diana soube do resultado, que ele era o assassino da Bianca, porque ficou comprovado, né? Ela se separou dele e pediu perdão para a família por ter ficado contra eles e a favor do marido e viu que tinha se enganado, né? Mas assim, pessoal, como qualquer pessoa apaixonada pode se enganar, né? Porque, como dizia a minha mãe, não existe nada mais difícil de conhecer do que gente. O cara tem boa lábia, ele é apaixonado, então a gente não pode nem recriminar. Esse sujeito ficou preso preventivamente por muito tempo e o processo seguiu em segredo de justiça e ele sempre dando entrevistas alegando a sua inocência, mesmo sendo comprovado, ele continuava negando, que estavam armando contra ele, que a família da Bianca não gostava dele, que era uma grande injustiça, uma conspiração, que ele amava a esposa, enfim. Ele não assumia de jeito nenhum. A Bianca, nunca tive motivo nenhum para matar a Bianca.
Sou inocente, só tenho que dizer que amo a minha esposa e que tudo vai ser esclarecido. Eu sou inocente. Eu não matei a Bianca. Eu já gritei, faz 1 ano e 7 meses que eu estou gritando, para todos ouvirem, que sou inocente. Mesmo tendo evidências quanto à pele embaixo das unhas dela, que foi comprovado que era dele, né? A pele embaixo da unha era dele, com tudo isso, ainda assim, cinicamente, ele continuava negando. A audiência dele foi marcada para julho de 2013, ou seja, quase 2 anos preso preventivamente, quando foi cancelada, já que ele destituiu o seu advogado com a alegação de que ele não confiava no advogado. E aí atrasou tudo. Meses depois, finalmente, ele resolveu assumir o assassinato da Bianca através de uma carta que ele escreveu de próprio punho para a família dela, né, para a esposa e para a sogra. Essa carta, posteriormente, a mãe da Bianca, Marta, disse que tudo que ele escreveu ali, de forma muito indireta, tentava intimidar e até ameaçar a família da Bianca, assim, dando a entender que se vingaria de todos eles quando finalmente conseguisse sair da prisão. Inclusive demonstrando claramente que sabia o endereço novo, né? Que foi para onde ele mandou a carta, né? Eles tinham mudado. Depois que tudo isso aconteceu, a família se mudou dali, a Marta alugou a casa e foi morar em outro lugar. E ele mandou essa carta para o endereço novo. Então ele sabia onde elas estavam, né? Então a família tinha muito medo dele sair da prisão e ir atrás deles para se vingar e matar mais alguém, né? Além dessa carta, ele também assumiu publicamente, através de entrevistas bem dissimuladas, que vocês podem ver aí na internet, se vocês quiserem só procurar, colocar Sandro Dota, né, se tiverem estômago para isso. Ele assumiu que matou a Bianca porque ela o ofendia, chamando ele de pobre, dizendo que não sabia como a irmã Dayana tinha casado com ele, enfim, mas negou veementemente, de pé junto, ele jurou o tal do crime do estupro, ele disse que ele não estuprou a cunhada. Ele alegou à polícia e à imprensa também que a Bianca era uma patricinha arrogante, esse foi o termo que ele usou, que o chamava de pobre e humilhava ele o tempo todo. Isso, a meu ver, foi uma armaçãozinha ridícula para tentar diminuir o impacto do seu crime, né? Para que as pessoas realmente achassem que a Bianca era uma nojenta, uma metida, uma metida besta, né? Uma patricinha mesmo, só para desmoralizar a menina. Então, sabe como que a opinião pública acaba interferindo. Inclusive, no enterro da Bianca, uma repórter foi entrevistar ele, porque naquela ocasião, né, na hora do enterro, ele era o porta-voz da família, né? Era sempre ele quem dava entrevista, já que o caso foi para a mídia. E essa repórter disse que tinha escutado falar que a Bianca tinha muitos sonhos, inclusive mudar de lá, mas que ela não tinha conseguido, já que tinha morrido tão cedo, né? Então ela morreu antes de mudar para Santo André, que era onde ela queria morar, né? Enfim, e aí ele respondeu para essa repórter assim, de certa forma, ela realizou o sonho dela, porque ela queria morar em Santo André e o cemitério é em Santo André. E depois disso, diz que ele deu uma risada bem debochada. Ainda ri, né? Quer dizer, remorso zero, né? Ele alegou à polícia e à imprensa também que ele tinha ido na casa da Bianca para tirar satisfações com ela, porque o filho dele, ele dizia meu filho, mas o filho não era dele, lembrando, era do Wilson. Bom, então, o filho teria dito a ele que a tia Bia tinha batido nele porque ele tinha mexido no computador dela e que ele, o Sandro, tinha ido lá para tirar satisfações com a cunhada, porque ela tinha mexido com o filho dele. E que quando ele chegou lá, ele subiu até o quarto dela. Imagina, você vai subir no quarto dos outros, né? E ele a questionou sobre ter batido no menino. E ele disse ali que eles teriam começado a discutir e que ela teria ofendido ele, chamando ele de pobre, aquela história toda, né? E que no momento de fúria ali, que ele ficou bem irritado, ele descontrolou e ele teria batido nela. Mas que o crime não tinha tido assim cunho sexual, nem tinha sido premeditado. No entanto, a Dayana negou que o filho tivesse apanhado da irmã, que ele não tinha marca nenhuma, a professora também falou isso, que como ele estava alegando para a polícia, né, que a Bianca tinha batido, e a irmã disse que a Bianca jamais bateria nos sobrinhos, e que ela inclusive reclamava com a irmã, com a Dayana, quando ela dava bronca nos filhos, ou até mesmo quando ela batia, que a Bianca não gostava, nem que brigasse, muito menos que batesse nos sobrinhos, então ela pegava no pé da irmã. Ele disse que na hora perdeu o controle
e bateu nela. Ela teria corrido para fora do quarto quando ele segurou ela pelos cabelos, para que ela não saísse gritando na rua, porque senão ele seria linchado, né? E que naquele momento eles acabaram rolando escada abaixo e tendo mais luta ali no final da escada, que já era na sala. E foi nessa hora, aquele sangue encontrado na calça, na parte interna da calça, acho que na panturrilha ou na coxa, não sei bem onde é que foi, né? Mas que tinha sangue na calça, foi nesse momento que eles desceram a escada rolando ali, que bateu no corrimão da escada. A confissão dele tem vários lugares no YouTube, né? E você acaba vendo que ele entra em contradição, porque tem hora que ele alega que foi um acidente, que ela caiu e morreu. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que matou a cunhada para que ela não contasse, então, né, que ele tinha agredido ela. E no desespero ele acabou matando ela, para não ser descoberto. É isso, ele entra em contradição. Bom, depois da sua confissão, que só aconteceu no dia 17 de setembro de 2013, 2 anos depois da morte da Bianca, ele foi condenado a 31 anos de prisão. Porém, em 2014, só 3 anos depois, a sua pena baixou para 24 anos, ali por causa de um pedido da defesa. Quando em agosto de 2017, 6 anos quase depois, a pena dele foi mais uma vez alterada, dessa vez para 21 anos e 4 meses. Isso somente porque ele confessou que matou a Bianca por asfixia e baixou de novo. Gente, fala se não é surreal isso, né? Como a nossa justiça é branda, Senhor do céu, é revoltante. É revoltante para nós, imagina para essa mãe, ver que toda hora vai baixando, né? Já quanto ao estupro, ele continuou negando. Ela estava de roupa quando foi encontrada, né? Não acharam o DNA do estupro. Então, ninguém podia provar que ele fez algo com ela. O duro de tudo isso é que, pelo que eu li nas matérias, ela estava muito machucada. Mas, como não foi comprovado que foi ele não foi responsabilizado por isso. E é assim, né? Mais um caso aí que vai para a justiça divina, né? Porque a justiça dos homens não cumpriu com a sua parte, né? Para as pessoas envolvidas no caso, como policiais e o próprio delegado, o Sandro Dota é uma pessoa manipuladora, fria, insensível, dissimulada, perigosa, enfim. Ele tem vários adjetivos com sinais claros de personalidade narcisista e psicopatia. E olha só que louco isso. A Bianca foi assassinada no dia do aniversário do ex-namorado do André Neres. Ele, quando soube do que tinha acontecido, estava em casa com seus familiares e com a namorada que ele estava namorando e alguns amigos comemorando o aniversário dele. Quando alguém telefonou contando o que tinha acontecido com a Bianca, né, que ela tinha sido assassinada dentro de casa e tudo mais. O André, que tinha amizade com ela ainda, muito carinho, ele não acreditou e ficou transtornado e saiu imediatamente de casa, acompanhado por alguns amigos ali, seguiu direto ali para a casa da Bianca, para ver se realmente aquilo tudo que estavam falando era verdade, porque ele não acreditava, né? 19 anos, pensa, é difícil de acreditar mesmo. E pelas palavras da mãe do André, ele deixou até o bolo na mesa sem mesmo cantar os parabéns. Foi bem na hora que iam cantar, ele ficou totalmente desnorteado, deixou o bolo lá e saiu e nem cantou os parabéns. Menos de um mês depois dessa tragédia, o garoto com 21 anos na época, o André Neres, sofreu um acidente de carro e morreu no local. Olha só, de 5 ou 6 pessoas que estavam dentro do carro, não sei ao certo, somente ele foi uma vítima fatal. Os outros se machucaram, até ficaram bem machucados, mas morte foi só ele. As famílias da Bianca e do André achavam que eles eram almas gêmeas e decidiram então comprar um túmulo juntas, as duas famílias, e ambos estão enterrados no mesmo lugar, um ao lado do outro. Quanto ao assassino, ele foi transferido algum tempo depois de ser julgado para o presídio de Tremembé, a penitenciária Dr. José Augusto Salgado, que é uma penitenciária conhecida por abrigar detentos envolvidos em casos assim com repercussão nacional, né? E lá também estão o Alexandre Nardoni, que foi condenado pela morte da filha, a Isabela Nardoni, né? Todo mundo conhece esse caso, isso foi super midiático. O Guilherme Longo, que é acusado de matar o enteado de 3 anos de idade, o Joaquim, e também o Lindenberg Alves, que foi condenado pela morte da ex-namorada, a Eloá, também todo mundo viu, passou ao vivo aquilo horroroso, né? Várias horas. Só que desde o dia 5 de março de 2021, o Sandro Dota estava em cumprimento de pena no regime semiaberto.
Porém, retornou ao regime fechado em agosto do mesmo ano, em 2021, e transferido para a penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos, em virtude de sustação cautelar de regime, por força de decisão judicial. Ou seja, ele foi surpreendido por uma supervisora da penitenciária, lá aquela penitenciária de Tremembé, no box do sanitário feminino, em atitude suspeita, tentando espioná-la por cima da porta do banheiro. Olha o que é, quem é, né? O que lhe causou uma punição, 10 dias de isolamento em cela disciplinar e a sua transferência para a penitenciária de Guarulhos e também a suspensão do semiaberto. Além de tudo, é burro. Estava no semiaberto, a meu ver, injustamente, ele não merecia, né, sair. Mas eu não posso dar minha opinião, né? Mas é difícil não dar. E aí ele perdeu, né? Ele perdeu porque foi burro. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da forma aí como eu contei, né? Não do caso em si, mas da forma como eu contei pra vocês. E se gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar e ativar o sininho de notificações para me ajudarem a impulsionar esse vídeo para mais pessoas e também fazer o canal crescer, ok? E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!